Ser autêntica. O que é isso? Tem uma voz que grita aqui dentro de você e com ela é possível dar match nas coisas que correspondem ali aos seus gostos. Você seguindo essa voz, você consegue criar clareza e se desenvolver para chegar naquilo que está batendo muito forte aqui dentro do seu coração. Mas nós aprendemos desde pequeno por comparação, por imitação e por projeção. Conforme a gente vai vendo as coisas que estão acontecendo à nossa volta, e aí alguém fala pra gente, olha, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E aí os nossos pais falam algumas coisas, a gente começa a escutar algumas outras coisas que talvez nem faz sentido pra gente, mas a pessoa chegou com uma afirmativa ali muito forte, que você... com um argumento assim muito convincente, como você não tinha o seu próprio argumento, nem clareza daquilo que você tinha, você simplesmente seguiu aquilo, porque, nossa, fez muito sentido o que essa pessoa falou. Ela falou tão convincente, ela segue aquilo, dá certo pra ela, por que não? Aí simplesmente você abandona essa voz, você para de dar ouvido para essa voz, você para de dar ouvido para aquilo que tá batendo ali muito forte no seu coração e vai seguindo outro caminho. E essa voz vai diminuindo dentro de você, porque você vai colocando outras coisas, outras camadas. E de repente você conhece uma verdade maior do que aquela que te falaram. Porque meus pais falaram para eu seguir medicina. Mas daí outra pessoa veio e falou para você seguir a psicologia em vez da pediatria. E aí você foi mudando de caminho e cada camada que se colocava, a sua voz não saía ali de dentro. Você nem consegue mais escutar aquilo que está dentro de você, que foi preenchendo ali com camadas que não eram suas. Você simplesmente acreditou na verdade do outro porque não tinha clareza daquilo que você queria de fato ou quer de fato. Isso acontece na nossa vida. Isso aconteceu na minha vida. Fui simplesmente assim, empurrando com a barriga algumas coisas. Tinha uma voz ali que gritava dentro de mim e eu não quis seguir porque alguém falou pra mim que aquilo ali não dava dinheiro, então eu precisava fazer outra coisa. E de repente eu me vi fazendo outra coisa e aí fui correndo atrás daquilo, por mais que desse dinheiro, mas não deu dinheiro pra mim porque não era na onde eu consegui colocar a minha verdade, não é na onde eu consegui colocar de fato aquilo que eu sou, o meu carisma, a minha essência. Então de repente eu falei, não sei como que dá dinheiro pra fulano, porque pra mim não dá dinheiro não. E aí fui seguir outra coisa, fui fazer outra coisa. E assim foi na minha vida. Esse ciclo ele acabou se repetindo várias e várias vezes, porque foi esse o padrão que eu criei pra minha vida, infelizmente. Então eu fui pulando de galho em galho, até entender e dar um chega e falar, não, calma, vamos entender o que gritava aqui, quais são as camadas que precisam retirar de dentro de você e viver a autenticidade, viver de fato aquilo que você é, viver de fato aquilo que você quer, para entender, porque senão, o que estava acontecendo? Quando a gente não vive quem a gente não coloca o nosso carisma, nossa essência pra fora, a gente nem consegue desenvolver ali. E é aquilo que eu falei no outro vídeo, a gente acaba criando um personagem, só que esse personagem ele não se sustenta por muito tempo. E se ele se sustenta, ele fica muito fragilizado, muito fraco e acaba ficando muito triste com tudo que tá acontecendo na vida. Era como se tá ali vivendo até bem, mas tá muito frustrado porque não é aquilo, sabe, que poderia mais da vida. E essa sensação é bem ruim. Eu senti isso muito recentemente, falei, não, tá na hora de mudar, tá na hora de colocar um basta, colocar um chega. Só que daí na hora de mudar, o que aconteceu? Eu comecei a ver outros vídeos, comecei a comecei a ouvir outras pessoas através de vídeos. E aí eu vi aquela verdade dela, a mesma coisa aconteceu, tão convincente, que eu falei, vou mudar de carreira, vou fazer isso, começar do zero. Aí comecei do zero, não deu certo. Aí de repente me vi em outra coisa. E aí eu tava naquele mesmo, repetindo o padrão que eu falei que eu não queria mais repetir. Percebe como é difícil quebrar um padrão, né? Quando a gente constrói ali de muitos anos, a gente precisa se dar tempo, se dar paciência, entender como é que faz pra quebrar isso, e a gente precisa ir na raiz, porque se a gente não for na raiz, a gente fica só cortando ali, podando a árvore só pelas histórias, só pelos sintomas, vamos dizer assim, e a gente não corta de fato na raiz, sendo que a gente precisa retirar algumas camadas, olhar pra dentro e entender, calma, o que eu gosto, o
que eu não gosto, o que é inegociável para mim, quais são os meus valores, entender o que deixou você muito, o que deixa você muito triste, o que deixa você muito feliz, por que você fez tais escolhas. Será que dá para abrir mão de algumas coisas? O que dá para abrir mão, o que não dá para abrir mão? O que vai deixar você feliz, grato por aquilo que você está vivendo, por aquilo que você quer viver? O que dá para seguir ali no caminho? Vai ter alguma... Claro, né, gente? Não dá para escolher também só os prazeres da vida. Tem momentos que a gente vai viver dores, sim, para que a gente alcance prazeres maiores. Então, tem momentos que a gente vai passar ali... enfrentando as resistências, mas a partir desse momento a gente vai estar se desenvolvendo, nesse momento a gente vai estar crescendo e amadurecendo, porque não tem como fazer só o que a gente quer gostosinho, só o que a gente quer, tem algumas coisas que a gente não gosta, que é desconfortável, mas a gente precisa viver esse desconforto para ultrapassar algumas barreiras, mas a partir desse desconforto a gente vai colocando a nossa autenticidade, a gente vai tendo coragem de falar as coisas mesmo que desagrade alguém, a gente vai ter coragem de ser nós mesmos, a gente vai ter coragem de escolher. Eu não tinha coragem de escolher, eu sempre deixava com que os outros escolhessem por mim. Por quê? Porque vai que eu escolhesse errado, né? Então, essa foi a minha maior dificuldade de escolher uma profissão, de escolher aquilo que eu queria seguir. Por quê? Porque o meu medo de escolher errado. Porque tem inúmeras opções para escolher. E, de repente, eu escolher a errada, eu não quero me responsabilizar pelo meu erro. Aí, eu vou colocar a culpa no outro, porque é muito mais fácil. Então, a gente precisa amadurecer. Amadurecer para que a gente coloque a nossa autenticidade como adultos também. Sabe? Eu sei que tem um monte de gente que fala de rever de rever as coisas passadas, curar, acredito nisso, a gente tem que curar sim, mas a gente não pode ficar só olhando para o passado e colocando culpa aqui e agora no presente e aí se responsabiliza o passado pelas coisas que tá acontecendo agora. Não, tá na hora de mudar, tá na hora de olhar para você e tá na hora de colocar a sua autenticidade no mundo. Então, entenda ali, olha, eu gosto de fazer isso, o meu carisma é esse, então eu acho que nessa profissão eu consigo colocar ali o meu carisma para fora. Então, eu acho que eu devo viver isso, e para eu viver isso, para eu viver dessa forma, eu preciso fazer tais coisas. E essas tais coisas vai me deixar desconfortável por um tempo, mas daí eu vou viver aquilo que eu quero. Então, aí você vai juntando ali a sua qualidade de vida agora e sua qualidade de vida no futuro, mas colocando a sua essência, colocando a sua autenticidade. Isso é ser autêntico. Ser autêntico é escolher por você mesma. Deixar de fazer só porque o outro falou que foi bom pra ele. Talvez você pegue isso como referência. Ah, foi bom pro outro, então vou fazer. Como é que você fez? Me ajuda aqui. Legal, mas não fica trocando toda hora simplesmente porque o outro tem argumento. Isso quer dizer que você não confia em você. Então você precisa desenvolver essa habilidade de confiar em você, desenvolver a habilidade de escolher, porque às vezes você nem sabe escolher. Por isso que tá difícil, por isso que tá complicado. Depois você vai assumir uma responsabilidade que na verdade nem era sua, é o outro, que o outro escolheu por você. Você deixou que o outro escolhesse. Então tá na hora de amadurecer e se responsabilizar como adultos. Um beijo, até o próximo vídeo.